Você é perfeito. Espero que tenha entendido pelo menos um pouco disso, meus queridos caracóis. Se você é infeliz e infeliz, se ninguém gosta de você e ninguém precisa de você, se sua situação é desesperada e você não pode ver nenhuma saída, sabe que há uma saída. Não tenha inveja do que você vê nos outros, e não se desanime pelo que você vê em si mesmo, ser como vagalumes e impulsionar-se de dentro. Não olhe para a sua realidade como algo que está além do seu controle. Em vez disso, compor um novo. Mude sua próxima realidade usando a trança, e mude sua realidade atual, impulsionando-se para frente usando a imagem que você visualiza, e a técnica de reflexão. Vocês não gostam de vocês mesmos, porque se comparam às normas dos outros. Beleza, sucesso e felicidade são únicos para cada indivíduo. É difícil para você se refazer, porque você está sendo liderado pelo roteiro. Seus desejos não estão escritos no roteiro e não têm efeito sobre ele. Compondo seu próprio reflexo, você pode mudar a si mesmo, seu manequim. Impulsionar e passear. Uma técnica integrada levada a sério, de forma consistente para sempre. Na última lição, olhamos para a seguinte ideia: não só você pode compor sua própria realidade, como também pode compor seu novo manequim. Se você não estivesse dormindo, veria que isso é possível. Então, o que quero dizer com isso? Deixe-me lembrá-lo. Você tem seus próprios manequins nos rolos de filmes, que estão armazenados no arquivo da eternidade. Quando você vê um desses filmes rolar em um sonho, sua consciência encontra seu manequim correspondente, e então ele vem à vida e começa a se mover. Enquanto você sonha com esse sonho, você ocupa o corpo do manequim dos sonhos, como uma de suas muitas variantes potenciais. A mesma coisa acontece na realidade física, nos rolos de filme, segundo o qual sua vida cotidiana está se movendo. A cada novo rolo de filme, sua consciência entra na próxima versão do manequim, que então ganha vida e se torna você no quadro atual. Lembra que eu disse uma vez que se você se olhar no espelho enquanto sonha, você pode não se reconhecer? Você não tem apenas um manequim que é característico do seu ser, mas um monte deles, ou seja, um em particular ou um manequim muito específico para cada rolo de filme. Em todos os filmes armazenados nas proximidades, você é praticamente o mesmo, e são reconhecíveis como você. Em filmes que são armazenados longe do rolo de filme atual, você é completamente diferente. Não é sobre o fato de que uma vez que você era jovem, e então você envelheceu, ou uma vez que você era magro, e então você engordou. O manequim pode mudar agora em um período muito curto de tempo. Você é capaz de mudar muito rapidamente, a ponto de mudar espetacularmente sua aparência exterior. Você também pode mudar qualidades e habilidades como autoconfiança, charme, capacidade de comunicação, coragem, inteligência e profissionalismo. Mas antes de explicar como fazer isso, quero explicar uma coisa. Mudar-se não significa julgar e rejeitar a si mesmo ou jogar fora o velho você. Estamos falando de autodesenvolvimento, especialmente se você é uma dessas raras exceções que gostam de si mesmas do jeito que são e não sentem particularmente a necessidade de mudar. Mesmo que seja esse o caso, você tem que continuar se desenvolvendo, caso contrário você vai descer a ladeira escorregadia de deterioração. Você tem que mudar a si mesmo, sem mudar sua identidade central, seus princípios, crenças e filosofia de vida. Fazer de si mesmo uma pessoa melhor não significa comprometer sua identidade. Você pode trabalhar no autodesenvolvimento ao mesmo tempo que manter o seu verdadeiro eu. Não é tanto uma questão de refazer-se, como acender o faísca do Criador. Não se force a se conformar com as normas dos outros, criar suas próprias normas, para que outros caracóis olhem para você com inveja. Você pode criar suas próprias normas se aceitar sua própria singularidade. Singularidade pode ser tudo o que você tem, mas é mais do que suficiente. A singularidade é perfeita para si mesma porque não há nada desse tipo em qualquer outro lugar. Como pode algo que não pode ser encontrado em outro lugar ou em qualquer outra pessoa não ser muito valioso? É uma vantagem, que você pode usar ou jogar na parte de trás de um armário velho e empoeirado. É tudo uma questão de escolha. No entanto, não é fácil aceitar que você é único, autossuficiente e perfeito, assim como você é,
assim como se conscientiza de que você está dentro de um filme não é fácil. Você notará que quando há algo sobre si mesmo que você não gosta categoricamente, é quase impossível convencê-lo de que essa mesma coisa pode se tornar a seu favor. Por exemplo, do ponto de vista das normas aceitas, algo em sua aparência, sua personalidade ou maneira pode ser considerado uma deficiência. Mas todas as deficiências têm um aspecto paradoxal. Se você aceitar uma deficiência, ela se torna uma qualidade valiosa e individual. Se você não aceitar uma deficiência e lutar contra ela, a deficiência se torna uma falha. É exatamente assim que os outros vão perceber isso, seja como uma qualidade valiosa, ou como uma falha. Você é perfeito, assim como a natureza e o Criador pretendiam que você fosse. Perfeição é quando um indivíduo está incorporando sua singularidade em harmonia com seu verdadeiro eu. Onde houver aceitação, a harmonia aparecerá. E o oposto é verdade. Qualquer negação dá origem à desarmonia, que todos notam. Então, dê uma boa olhada em suas deficiências, antes que você se apresse para se livrar deles. Talvez, se você aceitá-los, eles se transformarão em suas qualidades únicas e se tornarão uma vantagem? Olhe atentamente, sem prestar atenção ao que as outras pessoas consideram normal. Tente relaxar pelo menos por alguns dias e apenas aceite ser você. Você vai ver por si mesmo o que acontece. Talvez você acabe gostando de você, do jeito que está. Claro, você ainda precisa ser capaz de distinguir deficiências de vícios. Um vício óbvio ou ponto fraco, que prejudica diretamente você, sua saúde e reputação, por exemplo, ou que prejudica os outros, deve ser arraigado. Algumas coisas são óbvias, e não há necessidade de entrar nelas aqui. Em tudo mais, é melhor desenvolver suas qualidades positivas do que lutar com suas deficiências. Concentrar sua atenção em suas deficiências, incluindo as físicas, que não podem ser eliminadas, só as torna piores. Se, no entanto, você pode eliminar uma deficiência através do autodesenvolvimento, então você deve trabalhar em autoaperfeiçoamento. Mas só com a condição de que você realmente tenha o desejo de fazê-lo. Se você não fizer isso desejo de mudá-lo, então não se incomode e concentre-se em suas qualidades mais finas. Caso contrário, sua vida se tornará uma batalha constante. Desenvolver qualidades existentes é muito mais eficaz do que eliminar suas deficiências e fazer algo com elas. Desenvolver suas qualidades mais finas irá, provavelmente, eclipsar suas deficiências ou removê-las automaticamente. E então a questão de suas deficiências cairá por conta própria. As 3 conquistas. As 3 conquistas como vocês, meus, sem dúvida já se imaginaram como magníficos. Não, eu sou o magnífico aqui. Mas você também pode ser se você for audacioso o suficiente para deixar-se ser assim. Você decide por si mesmo, o tipo de pessoa que você quer ser. Você é mais do que capaz de fazê-lo. E eu vou te ensinar como. Você será a mais feliz e mais bonita de todas. Eu sou Tufit, sua sacerdotisa. Foi por isso que vim. Você ocupa o corpo de um manequim, como uma de suas muitas variações. Você tem que se desenvolver, mantendo seu verdadeiro eu, mudar, sem trair selfie. Singularidade é tudo que você tem, e isso é o suficiente. Uma deficiência deve ser eliminada ou aceita. Quando você aceita uma deficiência pessoal, ela pode se transformar em uma qualidade positiva. Não lute com suas deficiências, desenvolva suas melhores qualidades. Antes de começarmos a compor seu próprio manequim, explicarei por que isso vale a pena, porque é uma questão de alguma importância. Paciência, meus queridos, aprenderão tudo isso a tempo. Existe uma fórmula universal que é 100% confiável. A vida vai funcionar se você aceitar que você é um milagre único, com todas as suas deficiências, assim como você é, e então decidir se divertir e a vida que você tem. Se você pode simplesmente desfrutar da vida, então você, sua vida e tudo nela vai melhorar automaticamente. No entanto, é muito difícil conseguir isso. Um fardo muito grande de vários moldes e padrões, normas convencionais e limitações foram colocadas em você desde o nascimento. Há 3 ações concretas que você deve tomar para se libertar deste fardo. Uma coisa é certa, você não vai remover esse fardo com a mente. Primeiro, não se concentre em suas deficiências.
Não se permita se sentir privado de alguma forma. Este é um estado destrutivo. As deficiências só pioraram e isso levará a uma maior deterioração. Você tem que mudar para um estado diferente, mais construtivo. Isso vai ajudar com a segunda ação. Segundo, você deve ter um objetivo na vida, algo inspirador, que te enche de entusiasmo e beneficia você e os outros. Se você se sente apático sobre a vida em geral, então, você não tem um objetivo. Ou, se você olhar para ele de uma perspectiva diferente, quando você não tem um objetivo, você se sente apático sobre a vida. Quando você não tem objetivo, não há nada ao desejo. Se você não sentir nenhum senso de esforço, não haverá movimento em sua vida. Sem movimento, sem energia, sem vida. Então você deve encontrar seu verdadeiro objetivo, seu propósito de vida, e começar a se mover em direção a ele. Sem um propósito de vida, não há você é simplesmente um espaço vazio. Se você ainda não encontrou um propósito de vida, a terceira ação vai ajudá-lo a fazê-lo. Terceiro, quer você saiba qual é o seu propósito de vida ou não, você deve se concentrar no desenvolvimento pessoal, em refazer a si mesmo. Concentre-se em si mesmo constantemente. Kindle em si mesmo a faísca do Criador. Trabalho em autodesenvolvimento e autoaperfeiçoamento. Este método oferece 3 conquistas instantaneamente. Primeiro, você se livra de qualquer sentimento de ser privado. Segundo, você encontra o seu propósito de vida. Terceiro, você percebe o propósito da vida. Bem, o que mais você esperava? Não há varinha mágica, mas há a trança, mas você tem que trabalhar com ela. Isso não vai acontecer enquanto você estiver mentindo sobre no sofá. Como você sabe agora, os objetivos são alcançados através da ação tripla: impulsionar a realidade, impulsionar-se de dentro. O autodesenvolvimento é sempre um objetivo e um caminho dignos. Seu propósito de vida neste caminho se encontrará e uma vez que você o encontrou, não deve haver como pará-lo. Lembre-se, há desenvolvimento ou deterioração. Você não deve pensar no autodesenvolvimento como um dever oneroso ou uma tarefa pesada. Muito pelo contrário, é muito mais difícil experimentar estagnação, inatividade e preguiça. Trabalhar em si mesmo não é tarefa, mas preparação agradável para algo ainda mais prazeroso. Você se prepara quando vai a uma festa, não é? Se esperta? Bem, hoje é a festa. Uma preparação única não será suficiente para o que virá amanhã, daqui a um mês ou daqui a um ano. Resumindo o que foi dito, para se tornar magnífico e transformar sua vida em pura magnificência, você tem que sair de um estado de estagnação e degradação. A saída é encontrar seu propósito de vida, seu verdadeiro objetivo, e então dar passos em direção a ele. Seu propósito de vida é seu caminho para a autorrealização. Sem um propósito de vida, a vida não é nada mais do que uma existência sem pensar. Mesmo que você ainda não saiba qual é o seu propósito de vida, a faísca do Criador que se molders dentro de você sabe. Mas a faísca tem que ser acesa. Ao acender a centelha do Criador e trabalhar em si mesmo, você consegue essas 3 coisas. Você deixa a estagnação para trás. Você encontra seu propósito de vida e percebe seu propósito de vida. É por isso que você precisa compor um manequim, bem como sua realidade. Lembra-se do método integrado de impulsionação e do que dissemos sobre isso? Siga este método, e tudo em sua vida vai se corrigir. Além da questão do seu propósito de vida, há outra boa razão para seguir esse método. O autodesenvolvimento cria movimento. Repito, sem movimento, não há energia e sem energia, não pode haver vida, apenas um desbotamento da vida. Para ativar meta-energia você precisa ter quantidades suficientes de poder pessoal, energia. Quando você se move, porque você está se desenvolvendo, você pode receber essa energia. Ninguém pode saber melhor do que você a direção na qual você deve se desenvolver. Se você ainda não tem uma ideia clara de que direção você deve escolher, faça a si mesmo a pergunta e estabeleça-se o objetivo de se desenvolver, e ele virá até você. No que diz respeito ao propósito de vida de alguém, há outros detalhes a serem levados em conta. Siga o chamado do coração. Encontre as coisas que foram feitas para você e as coisas que poderiam ter sido feitas especificamente para você.
coisas que estão fora da caixa. Siga seu próprio caminho, não os passos dos outros. Não copie a experiência dos outros. Desfrute do luxo de ser único em tudo. Eu poderia escrever um livro inteiro sobre este tema. Sim, você terá que ler outros livros além deste. Não sejam preguiçosos, meus queridos, mas estude diligentemente. Você não quer ficar caracóis para sempre, quer? Você é brilhante. Você é brilhante. Eu disse que não gostava de você? Eu só estava brincando. Vocês são meus favoritos, meus animais de estimação. Não me decepcione e não vou desapontá-lo. Não pense em se sentir privado de alguma forma. Você deve encontrar seu verdadeiro objetivo, seu propósito de vida e começar a se mover em direção a ele. Seu propósito de vida é o que inspira você e beneficia os outros, assim como a si mesmo. Você pode não saber qual é o seu propósito de vida, mas a faísca do Criador sabe. Kindle. O autodesenvolvimento ajuda a se livrar da estagnação, encontrar seu propósito, realizar seu propósito. Sem movimento e desenvolvimento, você não terá energia para disparar meta-energia. Você quer ser uma pessoa melhor, melhorar seu condicionamento físico e aparência, desenvolver habilidades e talentos? Ou você é muito preguiçoso? O que quer dizer com isso? Olhe para si mesmos, é o estado em que você está com o seu pernas tortas, chifres bobos, barrigas redondas e bocas famintas. E apesar de tudo isso, você é perfeito porque a centelha do Criador está presente dentro de você. Você tem que perceber sua perfeição e acender a faísca. De que forma sua perfeição se manifestará tudo depende de sua personalidade. Se será revelado depende de suas intenções. Digamos que você queira ter um corpo bonito, transformar-se em uma personalidade encantadora, agradável em todos os aspectos, ou se tornar um profissional bem pago em um determinado campo. Essencialmente, isso significa ocupar seu manequim aperfeiçoado em um rolo de filme fundamentalmente diferente. Não tenha dúvidas de que este rolo de filme e o manequim correspondente existe. Tudo que você tem que fazer é chegar lá. Esse objetivo é alcançado através da tripla ação: impulsionar a realidade, impulsionar-se e impulsionar-se de dentro. Vamos olhar para os três componentes individualmente. 1. Impulsionar a realidade com a ajuda da trança. Componha uma realidade, na qual você já tem o que quer e já encarna a pessoa que deseja se tornar. Componha um novo você em uma nova realidade. Literalmente, faça isso várias vezes durante o dia ou mais. Torne-se plenamente presente, ative a trança, e sem perder a noção da trança, imagine a cena que desejar, o resultado final, o quadro de destino, com seus pensamentos e palavras, visualizá-lo o melhor que puder. Faça o exercício de forma descontraída por não mais do que 1 minuto de cada vez. Lembre-se que é concentração e meta-poder que faz essa técnica funcionar, não esforço e força. Não se contenha quando definir seu objetivo. Vá em que, para ele. Pense grande e coloque seus olhos no alto desde o início. Estabeleça-se um objetivo que despertará o gênio em você. Tornar-se um gênio em um campo específico ou em sua atitude geral em relação à vida. Então, independentemente de suas habilidades específicas, você começará a ser brilhante. Dito isso, se você não tem aptidão para algo que o atrai, pode valer a pena considerar se este é, de fato, o seu verdadeiro caminho. Mas se você está seguindo o desejo do seu coração e se seu objetivo é basicamente alcançável, então não há razão para que ele não deve ser realizado. Além disso, tudo se resume à perseverança e compondo um novo você em uma nova realidade de forma consistente e coerente. Lembre-se que você tem a centelha do Criador dentro, que você pode acender em uma chama e se transformar em uma obra-prima. Depois de algum tempo, você verá que está começando a fazer coisas que não podia fazer antes e que provavelmente nem era capaz de fazer. Isso vai surpreendê-lo e ainda não há nada sobre-humano sobre isso. Não é milagre, é só uma técnica. Ao estabelecer uma realidade, na qual você é brilhante, você passa para rolos de filme, em que você faz coisas brilhantes. Repito, a razão para isso não é que você tenha as habilidades necessárias em si, mas porque essa é a natureza do roteiro. Ele simplesmente se resume ao fato de que em outros rolos de filme, você terá coisas que você não atualmente e nem sequer considerou. Lá, em um novo manequim,
novas habilidades se manifestarão e novos meios de perceber suas ideias podem ser encontrados. Você vai vê-los, contanto que você não esteja dormindo. 2. Impulsione-se. Eu te lembro que se impulsionar em relação a outras pessoas significa compor uma imagem. Impulsionar-se em relação à realidade do seu cotidiano significa compor uma reflexão. Em um sentido geral, o ato de impulsionar envolve estar consciente de seus motivos e ações. Quando você não está consciente, e está apenas à deriva de acordo com o roteiro, todas as mensagens que você coloca no espelho que dizem respeito a outras pessoas serão reduzidas a me dê-me, e aqueles que dizem respeito à realidade descerão para eu quero. E ainda assim, chega um ponto no tempo, quando você é capaz de se libertar do roteiro. Então você pode se tornar totalmente presente e recordar o método de composição da imagem e o método de composição de reflexão. Em relação às outras pessoas, substitua todos os seus me dês por aqui, pegue. Após a prática persistente, essa forma se tornará um hábito e começará a criar uma impressão. Você naturalmente se tornará uma personalidade muito charmosa sem ter que fingir porque seus hábitos fazem parte do seu manequim. Junto com sua própria transformação, você verá que os problemas que tanto o incomodaram se resolveram ou simplesmente caiu fora. Dê uma boa olhada no capítulo Configurando uma Imagem, e lá você verá todas as alternativas, me dê. A mesma coisa vale para a realidade. Aconteça o que acontecer, você tem o método para compor um quadro de metas, os princípios de uso, bem como os métodos de permitir e seguir. Lembre-se também que todos os pensamentos e mensagens negativas voltarão a assombrá-lo como um bumerangue. Tente transformar todos os sinais negativos em sinais positivos para seu próprio benefício, e então isso também se tornará um hábito que faz parte do seu novo manequim. O que você deve fazer se, agora, você não pode pensar em nada que você pode dar ou qualquer mensagem que você quer colocar para o universo? É aqui que a técnica de imitação é útil. Você pode transformar a reflexão em uma imagem ou assunto fingindo que já tem algo que não tem atualmente, ou que você já é a pessoa que você gostaria de ser, mas ainda não se tornou. Como o jogo, então a realidade. O que você imita é o que você recebe, o que você finge é quem você vai se tornar. O reflexo flui para uma imagem. Vamos entrar nisso com mais detalhes no próximo capítulo. A técnica da imitação. A técnica de imitação. Você provavelmente está começando a pensar, queridos, que com todos esses métodos, você poderia acabar sendo um manequim de relógio? Não se preocupe, meus pequenos inquietos. É melhor ser um manequim com bons hábitos do que um fantoche sem mente sã. Novos manequins são criados através da ação tripla: impulsionar a realidade, impulsionar-se, e impulsionar de dentro. Use a trança para compor um novo você em uma nova realidade. Pense grande, mas certifique-se de que seus objetivos são realistas. Em breve, você estará fazendo coisas que você não se achava capaz de fazer. Novas habilidades aparecem e se desenvolvem em novos rolos de filme. Os modos e meios de realizar sua ideia se apresentarão automaticamente. Pode ser útil repetir os capítulos que explicam o que significa impulsionar a si mesmo. No final da nossa última lição, dissemos que a técnica de imitação permitirá que você adquira qualidades que você ainda não tem. Vamos relembrar os objetivos que estabelecemos: adquirir um corpo bonito, transformar-se em uma personalidade encantadora, agradável em todos os aspectos, e se tornar um profissional altamente remunerado. Mesmo que você ainda não tenha tudo isso agora, você pode fingir tê-lo agora. Então, como você já sabe, a realidade encontrará uma maneira de manifestar a ilusão que você criou no plano físico. Você deve literalmente imaginar que você já tem todas essas coisas positivas, apesar do fato de que, até agora, pelo menos, você está fingindo e é apenas um jogo. Observe outras pessoas que têm essas coisas. Inicialmente, copie como eles se seguram, especialmente se você não tiver sua própria imagem de como isso pode parecer. Para sua versão de rascunho, a experiência dos outros vai fazer. Mais tarde, sua individualidade começará a se mostrar mais fortemente. Tome nota do que você admira em outras pessoas, independentemente de trabalharem no mesmo campo que você.
Você sempre pode aprender com o brilho. Eu faço tal e tão brilhantemente como assim e assim faz. Há algo que você admira? Eu quero ser capaz de fazer o mesmo, e pode criar a mesma vida maravilhosa para mim. Absorva a finesse que você acha tão atraente e adapte-a à sua vida, como uma projeção. Declare essa intenção usando a trança. Você só precisa capturar uma projeção de brilho em vez de tentar copiá-la em cada detalhe. O que é essencial é a projeção, não a forma específica que toma. Eu quero enfatizar ponto que você não precisa copiar um exemplo inteiro. Adote um estado que faça você se sentir bem consigo mesmo. Você tem um corpo bonito. Você tem uma personalidade encantadora. Você é um profissional altamente pago. Como se sentiria se fosse esse o caso? O que você sentiria é o estado necessário que você deve capturar para este exercício. O que você determinou o estado emocional, comporte-se como se já tivesse o que você está lutando. Crie uma realidade virtual com seus pensamentos. Ilumine essa visualização com a trança de tempos em tempos. Lembre-se de sua visão com mais frequência, executá-lo em segundo plano, ser consistente. Mesmo que seu corpo físico e tudo mais sobre você esteja longe de ser perfeito, você ainda pode viver o sentimento, fingir, mas eu não tinha a acostumar-se com ele. Isso é copiou? Sim, está fora e fora copiando, mas se sua abordagem é séria e consistente, a realidade vai levá-la muito a sério de fato. A realidade não tolerará uma ilusão que não é de sua autoria, de modo que as ilusões que você cria se manifestarão no plano físico ou serão destruídas. Não se preocupem, meus queridos, o último é altamente improvável, contanto que você não vá à procura de problemas ou empurre as coisas muito longe. Até as crianças sabem que um jogo é um jogo e se mantém dentro dos limites do que é real. Você sentirá facilmente os limites da realidade em seu próprio jogo. Desempenhar o papel de uma personalidade encantadora está totalmente dentro de sua capacidade, especialmente quando você está equipado com o método de composição de imagem. Você naturalmente não será capaz de subir ao palco em um balé ou caminhar em um campo de hóquei e se comportar como um profissional se você nunca fez isso antes, porque você ainda não atingiu o rolo de filme necessário. No entanto, seu jogo de imitação não será menos eficaz por causa disso. Tudo na hora certa. É para isso que é a terceira ação. 3. Impulsionar-se. É importante ser realista e entender que a metafísica do sofá por si só não é suficiente. Vivemos em um mundo duplo, então você tem que tomar medidas equivalentes ao plano material. Faça tudo o que puder para alcançar seu objetivo dentro do quadro atual e modele seu novo eu. Você precisa melhorar não só com a ajuda da trança, mas também fisicamente, por meio de exercícios concretos, estudo, passos para melhorar sua dieta e estilo de vida. Não há nada que você possa fazer para mudar essa exigência. Uma vez que você embarcar no caminho da auto-melhoria, você saberá o que fazer e como. A informação vai encontrar o caminho para você. Também é particularmente importante estar ciente de que no caminho do autodesenvolvimento, seu propósito de vida será revelado a você. Você pode confundir sobre perguntas como: qual é o seu propósito de vida, o que ele envolverá e como encontrá-lo tanto quanto você gosta. Mas uma vez que você definir o objetivo de impulsionar a si mesmo em vez de ser dirigido inteiramente pelo roteiro, as respostas para todas essas perguntas aparecerão organicamente. Também não há necessidade de se preocupar com os modos e meios de realizar seu propósito de vida. Você não pode imaginar quais serão os caminhos e meios porque eles estão em outros rolos de filme que você ainda precisa alcançar. Não há dúvida de que você irá alcançá-lo se você iniciar todos os 3 tipos de ação. Você tem uma enorme vantagem porque seus concorrentes geralmente usam apenas um tipo de ação, o terceiro. Muitos se esforçaram muito nisso, mas sem grande efeito. Qual funciona mais efetivamente, a primeira, segunda ou terceira ação? Tudo depende. Em média, todos eles são aproximadamente igualmente eficazes, mas se você integrar todos os 3 em vez de praticá-los individualmente, os resultados são 100% garantidos. De qualquer forma, a ação tripla tem direito ao curso que sua realidade está tomando e as coisas se resolvem em todas as áreas da sua vida. Quanto tempo vai levar? A resposta é para sempre porque, como você sabe, na vida há sempre desenvolvimento ou deterioração.
O pensamento forma você. O pensamento forma você, meus chatos, provavelmente não entende qual é a diferença entre compor uma nova realidade e compor um novo eu. Em ambos os casos, você compõe novos rolos de filme e novos manequins. Você vai entender em breve, embora. Tome nota do que você admira em outras pessoas. Adote seu estado geral e senso de si mesmo como uma projeção. Neste estado, coma-se como se já tivesse o que você se esforça. Viver neste estado, viver o sentimento, acostumar-se a ele. Junto com o trabalho metafísico, crie-se no plano físico também. Faça o que for necessário para alcançar seu objetivo no quadro atual. Uma vez no caminho do autodesenvolvimento, as respostas para todas as suas perguntas virão até você. Ao compor uma imagem de uma nova realidade, você ilumina o próximo quadro. Aqui realidade funciona como um rolo de filme. Ao imitar um exemplo do seu novo manequim, você compõe uma reflexão, que então flui para uma imagem do sujeito. Neste caso, a realidade funciona como um espelho. Tanto a composição da imagem quanto o processo de imitação devem ser realizados usando a trança. Apenas a realidade deve ser composta propositalmente, deixando de lado o tempo especial, várias vezes ao dia, embora sem deixá-la se tornar um fardo. Na imitação, você vive. Finja, brinque com ele, sinta seu caminho em seu novo papel ao mesmo tempo que tomar uma abordagem séria e ser consistente. Não importa muito se você esquecer às vezes sobre a trança. A coisa mais importante é que você vive o papel, assim como os atores fazem antes de uma filmagem FLM. Quando estiver fazendo isso, esteja aberto a permitir informações sobre seu novo manequim e nova realidade e experimente-se neste novo papel, tanto quanto as circunstâncias permitirão, bem como em seus pensamentos e visualizações. Você pode encontrar certos tipos de construção mental de apoio, ou seja, formas de pensamento, que você deve repetir para si mesmo o mais frequentemente possível. Por exemplo, eu sou um especialista de alto escalão único na minha área. Meus serviços são muito procurados. Eu derivo muito prazer do meu trabalho. Minha contribuição é altamente valorizada. Eu me concentro na casa, na família e nas crianças. Como esposa e mãe, sou uma em 1 milhão. Meu marido está apaixonado por mim. As crianças me amam. Eu também amo todos eles e cuidar deles. O ambiente em nossa casa é aconchegante e alegre. Eu anindo todo mundo, maior que menor, que estou em perfeita saúde. Tenho um corpo forte, tonificado e sexy. Não importa a idade que eu tenho. Eu me sinto incrível. Eu tenho altos níveis de vitalidade e um campo de energia poderoso. Maior que menor, que eu sou um indivíduo muito charmoso. Há um certo brilho metafísico sobre mim. As pessoas sentem isso e são atraídas por mim. Eu tenho meu próprio charme individual. Eu geralmente sou uma pessoa muito atraente, carismática. Ative a trança e diga-as em voz alta ou para si mesmo, não importa qual. Ao mesmo tempo, tente se comportar de uma forma que se correlaciona com as afirmações, mesmo sabendo que é um jogo, embora sério. Ao mesmo tempo, trabalhe em si mesmo, e alcance a conformidade com sua visão no plano físico. O sucesso total é alcançado através da ação tripla. Qualidades como charme, inteligência, confiança e genialidade são relativamente fáceis de se manifestar com apenas os 2 primeiros tipos de ação. Quando se trata de atributos físicos, as coisas são um pouco mais complicado. Aqui você tem que se concentrar no terceiro tipo de ação. Vale lembrar que a atratividade física depende em grande parte das qualidades internas, que você considera deficiências que te roem. Complexos de inferioridade deixam uma marca muito perceptível no rosto e na figura de uma pessoa. Com a aquisição de certas virtudes, o complexo vai cair muito e você vai mudar tanto que as pessoas vão parar de reconhecer você. Mesmo no caso de limitações físicas, o corpo do seu manequim pode ser significativamente melhorado. Ou melhor, ele vai se tornar um manequim diferente, que você precisa ocupar. Tudo é possível com a devida perseverança, inclusive revertendo o processo de envelhecimento. Certas qualidades físicas estão embutidas em seu DNA, mas longe de tudo. O DNA não pode conter tanta informação que define todos os detalhes sutis do seu retrato.
Seu DNA só desfaz suas principais características, aquelas que determinam se você é um ser humano ou um caracol, bem como as qualidades básicas que o distinguem de outros como você. Seria mais preciso dizer que a informação contida no seu DNA mal é suficiente para descrever seu embrião. Então, onde está todo o resto? Para a ciência oficial, o resto permanece um mistério, pois a ciência não quer aceitar a existência do espaço de informação, que chamamos de arquivo da eternidade. Há muito que a ciência não pode abraçar porque assumiu a responsabilidade pesada de explicar tudo de um ponto de vista científico. E o que a ciência é incapaz de explicar ou nega ou ignora. No entanto, as coisas inexplicáveis não deixam de existir. Assim, uma parte significativa das informações para o seu design está contida nesse mesmo espaço de informação. E você pode corrigir o projeto em questão. Aprenderão a fazer isso, meus queridos. Marcadores de pensamento. Marcadores de pensamento admitem: você me inveja por ser tão maravilhoso e incomparável, enquanto você é absurdo e estranho. Você pode me invejar, mas eu não permitirei que invejaos os outros. Trabalhe em si mesmo. Ao definir-se uma nova realidade, você usa um aspecto do rolo de filme. Imitando um novo manequim, você usa um aspecto do espelho. Em ambos os casos, ative a trança e declare seus formulários de pensamento. Deixe novas informações entrarem e comece a viver seu novo papel. Ao mesmo tempo, trabalhe em si mesmo, e se conforme com sua visão no plano físico. Atributos físicos podem ser significativamente melhorados através da ação tripla. Antes de explicar como corrigir o design de acordo com o qual você desenvolveu depois de passar pelo estágio embrionário, vamos divagar ligeiramente. Pelo que me lembro, chamei você para inventar suas próprias formas de pensamento, de acordo com seu próprio gosto e humor. Na verdade, sua mente não é capaz de inventar qualquer coisa nova, ou seja, literalmente construir algo novo totalmente independente. Ele só pode ler informações, gerenciando sua consciência. Esqueceu quem você é? Vocês são personagens de filmes. O cérebro tem 3 funções principais. As 2 primeiras envolvem perceber seu ambiente e interpretá-lo. O terceiro é menos conhecido e envolve as configurações para a memória, seu pensamento e condição. O cérebro não gera pensamentos ou guarda memórias. Funciona de forma semelhante a um rádio ou um televisor. Quando você se lembra de algo, o cérebro se ajusta a um bloco de informações situado no arquivo da eternidade. Quando você pensa em algo, ele também alinha, escaneia a informação e dessa forma cria a partir dela um fluxo, que se manifesta como uma linha de pensamento. Pensamentos e memórias não são armazenados dentro do cérebro, eles são armazenados fora do cérebro, onde você esperaria que a informação estivesse, no espaço da informação. Condição é algo um pouco mais interessante ainda. Este é o sentimento que você tem de si mesmo, como você era quando você foi criado pela natureza, ou melhor, de acordo com o design. Se você se reconciliar com o fato e aceitar o que lhe foi dado pela natureza, então é assim que você permanecerá. Alternativamente, você pode mudar, para melhor ou para pior. Aqui, tanto o curso de seus esforços quanto a sociedade têm um impacto. Dependendo das características pessoais e circunstâncias de vida, você pode considerar a si mesmo para ser uma alma bonita, afortunada ou um perdedor feio. Isso é o que significa a sua condição. Sempre que seu senso de si está alinhado com um sentimento ou outro, sua condição sincroniza com o design. E se houver uma incompatibilidade, o projeto se corrige, de um jeito ou de outro. Então, independentemente dos parâmetros iniciais do design, você pode transformar de uma queridinha da sorte feminina em um pirralho muito antipático, ou, o oposto, transformar de um patinho feio em um favorito. Agora aqui está uma pergunta: é possível controlar o processo de sincronização? Você provavelmente já sabe a resposta para isso. Os personagens que não têm consciência derivam junto com o roteiro, contando com um aleatório, ou vai dar certo ou não vai, eu vou ter sorte ou não vou, impotente vacilando no quadro atual. Neste caso, a sincronização ocorre automaticamente, dessolicitada pelo caractere. E então, o sortudo se torna uma estrela,
E aquele para quem as coisas não deram certo desliza por uma ladeira escorregadia em um buraco. Vocês, meus favoritos, não só criam sua nova realidade, vocês se criam de novo, refazem-se, afinando-se com o novo você, o que significa que você intencionalmente adquire uma nova condição. Mas isso não é a mesma coisa que sincronização. No momento em que você declara sua forma de pensamento, você compõe uma nova realidade, que ainda não se manifestou. Mesmo praticando a técnica de imitação, você ainda não entra totalmente em a condição necessária. Então, o que acontece depois? Em seguida, você muda para novos rolos de filme, ocupa novos manequins e vê progresso real com seus próprios olhos. Você vai, sem dúvida, ver progresso e, em seguida, você vai dizer a si mesmo: isso realmente funciona, e então, você vai genuinamente adquirir um novo estado de ser. Quando você alcançar esse novo estado de ser, suas formas de pensamento serão transformadas em marcadores de pensamento. Acontece que eu componho minha própria realidade. Minha intenção realmente funciona. Estou ocupando um novo manequim. Os marcadores de pensamento afirmam que tal coisa está realmente acontecendo. A declaração dele confirma a coisa como fato. Ao contrário das formas de pensamento, marcadores de pensamento servem como marcadores, descrições de algo que já aconteceu e não requer mais provas. As formas de pensamento, por outro lado, são afirmações que se esforçam para provar sua validade. O desejo de provar algo para si mesmo ou para os outros é sempre pouco convincente. Quer você queira convencer a si mesmo ou a realidade, ambas as tentativas são ineficazes. Você pode fingir, mas nunca será capaz de se convencer de algo que ainda não aconteceu na realidade física. Afirmações positivas nunca o levarão a uma condição pura que existe além de um pingo de dúvida. A única coisa que é totalmente eficaz é a confirmação. Marcadores de pensamento referem-se a coisas que já estão confirmadas. É claro que as formas de pensamento, como afirmações, também têm um impacto no projeto, mas um impacto mais fraco, porque a sincronização só ocorre no momento em que você fica cara a cara com a realidade de uma situação como fato. As formas de pensamento são eficazes na fase inicial, quando uma nova realidade está sendo lançada. Então, quando você começar a ver os primeiros resultados e seu progresso, preste atenção especial a eles e novamente, use a trança e ative que seus esforços realmente estão funcionando. Neste momento, você entra em contato com a intenção externa e, neste momento, a sincronização ocorre com o design. Formas de pensamento compõem a realidade. Marcadores de pensamento ajustar o design. Então, realize os 3 tipos de ação, observe os turnos e depois consolide-os com marcadores de pensamento. Cerquilha a cada dia, eu fico mais perto de alcançar meu objetivo. Eu realmente gerencio tudo brilhantemente. Meu nível de profissionalismo está crescendo. Estou ficando fisicamente mais apto. Estou me tornando uma pessoa mais charmosa e atraente. Apanhadores GANANCIOSOS. Apanhadores gananciosos. O tema da lição anterior foi bastante complicado. Gostaria de consolidar o que cobrimos? O que quer dizer com isso? Vamos, rastejem para fora de suas casas. Todo mundo, chifres para cima. Ou você será punido. A mente não inventa nada. Ele lê informações do arquivo Eternity. Existem 3 funções principais do cérebro: percepção, interpretação, configuração. O cérebro funciona como um receptor, afinando a memória, o pensamento e a condição. Condição refere-se ao seu senso de si mesmo, como você realmente é, em todos os seus detalhes sutis. A condição não se refere à mudança de humor, refere-se ao seu senso de si mesmo. O design, da mesma forma que a sua condição, pode mudar para melhor ou pior. Em momentos de conscientização, sua condição sincroniza com o design. Independentemente do design inicial, você pode decolar e voar ou deslizar por uma ladeira escorregadia. Realizando a ação tripla, você se transforma em uma nova condição. A imitação se torna genuína quando você observa resultados. Marcadores de pensamento confirmam que melhorias estão ocorrendo. As formas de pensamento desencadeiam uma nova realidade. Marcadores de pensamento ajustar o design. Você se lembra que eu mencionei anteriormente que, quando você pratica a técnica de imitação,
você cria uma ilusão para a realidade. Vou repetir esse ponto agora. Se há algo que você quer, finja que já tem. Se há alguém que você quer se tornar, coma-se como se já fosse essa pessoa. Estar no papel, levá-lo a sério e vivê-lo como um ator profissional. Viva-o em seus pensamentos, no espaço virtual, e sempre que possível, em suas ações, em sua realidade cotidiana, até que você acredite totalmente na ilusão que criou. Assim que você acreditar nisso, a realidade vai acreditar nisso também. Quando você vai acreditar? Quando você vê uma prova tangível de que a técnica realmente funciona. É por isso que eu recomendo tão fortemente que você sempre preste atenção especial a quaisquer turnos que você note que estão ocorrendo. Assim que você detectar uma mudança, ative imediatamente a trança e saboreie suas conquistas, tendo prazer em todos os detalhes. E então, como o milagre acontece? Seu design está ajustado. Você se torna um pouco, ou talvez muito, diferente. É o mesmo que se você estivesse ocupando um novo corpo em uma roupa nova. Se você executar regularmente as 3 ações, você gradualmente mudará para níveis cada vez mais altos. E agora para o método, meus pequenos chatos, uma e outra vez. O método de sincronização. Realize as 3 ações, separadamente ou simultaneamente, o que você preferir. Observe cuidadosamente e avidamente compreender qualquer confirmação de seu sucesso. Assim que você ver um sinal de sucesso, ative a trança e consolide a mudança com um marcador de pensamento. Mudanças positivas ocorrerão tanto no contexto da manifestação de sua visão, quanto em relação aos meios pelos quais ela está sendo realizada. A realidade lançará seus meios potenciais de realizar sua visão e o encorajará a usá-la. Haverá também momentos de derrota. Estes são inevitáveis. O que importa é como você responde a eles. Quando você sofre a derrota, sua condição muda e você sente um fracasso. E o que acontece com o projeto neste momento? Odeio pensar. Em nenhuma conta você deve deixar esse tipo de sincronização ocorrer. Então, como você evita isso? É muito simples. Certamente você não esqueceu o maravilhoso princípio que tem à sua disposição. Vantagem. Você provavelmente ainda não erradicou seu estúpido hábito de insistir em seu próprio roteiro. Bem, espere aí, caso contrário eu mesmo vou erradicá-lo. Ou melhor ainda, eu vou imortalizá-lo em potes de formaldeído e mostrar-lhe para os meus outros alunos, não para a autoedificação que você entende, mas para a inspiração. Eles se tornarão instantaneamente mais inteligentes e obedientes. E por outro lado, se você teve a sorte de garantir uma vitória, nutrir e saborear sua condição cuidadosamente, sem esquecer a trança. Não tenha dúvidas, seu design se ajustará e as coisas se desenvolverão de forma mais positiva. Você deve ser muito atencioso e responsável quando se trata de sua condição, gerenciá-lo. E também, eu me lembro de dizer que se você definir o objetivo certo, o roteiro pode até chocá-lo. Você pode sentir que sua vida está desmoronando nas costuras, enquanto na verdade, velhas coisas estão sendo limpas da sua realidade para que o espaço vazio possa ser preenchido com belas coisas novas. E de qualquer forma, como você pode saber por que meio seu objetivo deve ser melhor realizado? Pode parecer que nada está indo bem, enquanto, na verdade, tudo está indo perfeitamente, mas não do jeito que você planejou. E de qualquer forma, quem nunca prometeu que seu caminho seria repleto de rosas? E você não deve deixar que o fato de que você não está vendo resultados instantâneos preocupa você também. Levar em conta o fato de que a realidade responde com um fator de atraso. Seja paciente, seja persistente e consistente. Se nada está dando certo e você sente como se estivesse batendo em uma porta que nunca vai abrir, então você deve se perguntar se este é realmente o seu verdadeiro caminho e o caminho do desejo do seu coração. O único caminho que nunca vai te decepcionar é o caminho do autodesenvolvimento. Não qualquer caminho, é claro, como estudar grego antigo, mas o caminho que irá inspirá-lo e dar frutos reais. E mais uma coisa, você só pode compor seu novo eu usando o espelho da realidade e a trança. Não tente compor seu novo manequim enquanto se olha em um espelho normal. Eu te proíbo de tentar. Ou não vai funcionar, ou terá o efeito oposto. Quando você está em frente a um espelho plano, você só pode notar desenvolvimentos positivos enquanto ignora suas deficiências.
Você não deve concentrar sua atenção nas deficiências que gostaria de ser baleado. As deficiências devem ser erradicadas através do autoaperfeiçoamento ou aceitas como um aspecto de sua individualidade. Se você não pode fazer nada sobre eles, então, deixe-os em frente. Doce harmonia. Doce harmonia, sim, sim, eu sei, quando se trata de discursos laudatórios e cativantes dirigidos ao meu eu mais alto, vocês são churlixe, na verdade os mais grosseiros avarentos, e do meu sucesso, vocês são gananciosos, na verdade os mais gananciosos. E assim é, mas não se preocupe, eu não estarei em dívida com você, guardarei rancor amargo contra você e, quando tiver economizado o suficiente, acertarei as contas. Preste atenção especial aos turnos positivos. O design é ajustado no momento em que você consolida a mudança com um marcador de pensamento. Agarre-se gananciosamente de qualquer confirmação de seu sucesso, saboreie-os, aproveite-os. A confirmação dos resultados o levará a uma condição pura. A prática regular e sistemática das 3 ações aperfeiçoará seu design. Você não deve olhar para o fracasso e ver o fracasso, ou olhar para a derrota e ver a derrota. O caminho do autodesenvolvimento é o único caminho que nunca vai te decepcionar. Ou você controla sua condição, ou sua condição o controla. Este ponto final é extremamente importante. Espero que entenda o significado do significado. Você deve ser muito atencioso e responsável quando se trata de sua condição. Gerenciá-lo porque, em primeiro lugar, é a chave para o seu projeto, e em segundo lugar, há algo mais, do qual falaremos agora. Só porque você acordou em um filme não te faz invulnerável. Porque você está em um filme, qualquer coisa que acontece no filme também pode acontecer com você. Você despertar não muda o filme. Sua tarefa é criar um filme em que tudo dê certo para você. Se, no entanto, algo desfavorável acontecer, você ainda tem um princípio de recuo à prova de falhas, vantagem. Além de aplicar o método de vantagem a situações que já ocorreram, você também pode criar vantagem a partir de eventos que ainda não ocorreram. Eu não vou aborrecê-lo agora com mais um outro método, mas eu não vou. O princípio aqui é simples. Se ele funciona, então ótimo, e se não funcionar, melhor ainda. Isso se aplica a eventos que são tão importantes para você que a própria importância que você atribui a eles dificulta sua implementação suave e bem-sucedida, de tal forma que nem mesmo a trança pode resgatá-lo. E já que este é o caso, declare de antemão que qualquer que seja o resultado que o evento possa ter, será vantajoso para você e, portanto, bem-sucedido. Isso reduz a intensidade da importância que você atribui ao evento e também vai elevar seu humor. De qualquer forma, você realmente não sabe, exatamente o que a volta dos eventos no script vai funcionar a seu favor. Já discutimos isso antes. Embora constantemente compor um rolo de filme, em que tudo se torna favorável para você, é um hábito benéfico, às vezes ele pode se sentir cansativo e um pouco completo. Então, o que isso significa? Você não pode relaxar agora? Você pode. Junto com todos os princípios que cobrimos até agora, há outro aspecto da realidade que vale a pena considerar: o clima em casa, ou, em outras palavras, a atmosfera da atual tira de filme. Não estamos falando do clima como tal, mas sim da condição geral da realidade, que pode ser agressiva ou harmoniosa, e que é pessoal para você porque todos os outros estão vivendo em condições relativamente diferentes. Todo mundo tem seu próprio tempo. Por exemplo, em uma e na mesma área geográfica, você pode ter uma lagoa azul, enquanto outra pessoa tem um deserto gelado. Então, o tempo em sua realidade atual é determinado pela sua condição. Pela condição aqui, queremos dizer não apenas o tipo de condição que falamos muito recentemente, mas seu estado de espírito e humor, bem como sua atitude com tudo ao seu redor. Tanto sua condição em particular quanto a condição de sua realidade podem ser expressas em um termo geral: doce harmonia. A doçura neste termo não tem nada a ver com marmelada. Obviamente, essa palavra em particular tem muitos significados. Acima de tudo, o termo refere-se à harmonia, no sentido de que tudo ficará bem. Também se refere ao apelo prazer e prazer, a vida doce. Conviver docemente significa viver em paz e harmonia.
Doce harmonia é quando o mundo está em paz, há ordem e prosperidade em sua vida, e tudo está bem. Doce também pode significar meu doce ou meu amor. Se você ama a vida transbordará de doce harmonia. Se você se ama, a vida será cheia de prazer. E se você não se ama, crie harmonia e você começará a amar a si mesmo. Você se lembra da lei? Se você se permitir ser guiado pelo princípio da vantagem, haverá cada vez menos eventos em sua vida que são de alguma forma prejudiciais. Haverá harmonia, mas a vida é ainda melhor se você pode criar uma doce harmonia intencionalmente, ou seja, sintonizar-se a um estado correspondente. Havia uma razão pela qual eu te aconselhei a copiar o ar geral e o senso de si mesmo das pessoas que você olha como exemplos. Esta não é apenas a chave para o seu design perfeito, mas também as coisas que criam atração. O que há com seus modelos que te atraem? Sem dúvida, de uma maneira muito positiva que a vida é boa, sucesso, estilo, beleza, charme e prazer. Prazer é a primeira coisa que as pessoas procuram. As pessoas são atraídas por aqueles que irradiam felicidade e, em geral, são todas atraídas pela doce harmonia. E o que mais é atraído pela doce harmonia? Realidade. A realidade também ama a doce harmonia e se torna harmoniosa em torno das pessoas e para as pessoas que irradiam o mesmo. Insatisfação, irritação, hostilidade e atitudes similares fazem a operação exata oposto. Eles repelem os outros e fazem a realidade franzir a testa. O que devemos concluir a partir disso? Tente manter uma condição de doce harmonia. Procure prazer em pequenas coisas e lá, você vai encontrá-lo. Use qualquer desculpa para criar uma ocasião especial e a vida será uma celebração contínua. Crie uma atmosfera leve e ensolarada dentro de você e ao seu redor. Apenas expressar uma atitude benevolente em relação aos outros é suficiente para evocar sua boa vontade em relação a você. E uma atitude benevolente em relação à sua realidade, quaisquer que sejam as circunstâncias, irá evocar a boa vontade da própria realidade. Deliberadamente criar uma atmosfera positiva. Faça disso um hábito. Este é provavelmente o hábito mais benéfico de todos aqueles que cobrimos. Irradiando felicidade, amor, conforto e alegria, mais especificamente, doce harmonia, você atrai as pessoas e uma realidade de sucesso também. Pois todos querem a mesma coisa. As pessoas são atraídas por aqueles com boa sorte, aqueles que sabem como criar a doce vida. Você olha para as telas e as capas das revistas e vê pessoas que são super bem-sucedidas, confortáveis, bonitas e felizes é o suficiente para deixá-lo doente, e você pensa quando você se compara a elas, que sua vida não deu certo como deveria. Mas acredite, toda essa beleza e felicidade vistosas é, em grande parte, tudo até adereços e blefes. Além disso, agora você sabe como criar uma verdadeira e genuína harmonia doce. E, o mais importante, você é capaz de fazê-lo. Está bem? Estou certo? Claro, estou certo. Porque eu sou Tufit, sua sacerdotisa,